Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. O meu nome é Hugo Freire e tenho hoje comigo João Mota. O João é o fundador da Thera, uma aplicação que promete e tem cumprido conseguir ajudar todos os utilizadores de medicamentos. João, começava por te questionar como é que surgiu, enquanto o João, para além de fundador desta empresa que criou esta aplicação, és também farmacêutico, és um colega nosso. Gostava de saber como é que um farmacêutico tem esta ideia de fundar e criar uma aplicação. Sim, é uma boa questão, de facto. Embora sendo farmacêutico, primeiro sempre estive muito ligado a componentes de inovação nas empresas por onde passei, desenvolvimentos de novos negócios e, portanto, foi também um bocadinho fruto dessas experiências anteriores também que percebi a capacidade que a tecnologia tem agora para, acima de tudo, esbater fronteiras e criar uma maior ligação e fluidez em termos de informação, né? como bem sabemos. E, portanto, percebi que fruto da iliteracia do medicamento havia aqui uma capacidade de forma praticamente imediata de disponibilizarmos essa informação. E, portanto, a Thera surge inicialmente nesta lógica, portanto, de prover informação ao utente acerca do determinado medicamento e por isso é que é alicerçada na leitura do código do medicamento para haver uma associação inequívoca e para garantir então que a informação que lhe é disponibilizada é uma informação fidedigna e associada então a esse determinado medicamento. E depois, para além de toda essa informação, o conceito também acabou por evoluir, porque vimos que de facto seria curto ficarmos apenas por essa vertente da iliteracia do medicamento e, portanto, evoluímos então nesse conceito da gestão da medicação, que é muito mais próximo então daquilo que a Thera assume atualmente e, portanto, depois a própria visão evoluiu para desenvolvermos esta solução de gestão que eu gosto de chamar end-to-end, totalmente integrada, portanto, de ponta a ponta, fazermos esta gestão de uma forma transversal do medicamento, auxiliando o utente e garantindo também aqui quase um acompanhamento profissional no dia-a-dia. Então, no fundo, é uma solução tecnológica centrada sobretudo nesta necessidade identificada por ti, naquilo que é a promoção da adesão, mas é muito mais do que um simples lembrete ou de um sistema de notificação simplesmente para a toma, não é? Ou seja, tem mais funcionalidades. Sem dúvida, não é? Ainda mais que não seja porque também foi pensada por um farmacêutico, não é? Portanto, obviamente não poderia ficar quase nessa lógica meramente funcional e, portanto, passando também a explicar um bocadinho então do conceito e como é que ele é aplicável. Portanto, o utilizador consegue ler o código do medicamento, portanto, como referi há pouco. De um medicamento ou de todos os que esteja no seu regime terapêutico, não é? Exatamente, qualquer medicamento, e neste momento, na verdade, nem é só medicamentos, inclusive na nossa base de dados também existem suplementos alimentares com a devida informação associada. E, portanto, depois disponibilizamos informação, aqui de uma forma, informação, claro, profissional, mas que seja facilmente perceptível para o utente, portanto, uma linguagem cuidada, mas relativamente informal, dando-lhe informação qual é a indicação terapêutica do medicamento e quais são as recomendações, as recomendações alinhadas com as guidelines de tratamento, para o utente, no fundo, para responder a quase duas questões que muitas vezes na farmácia nos vêm colocar, que é isto é para quê e como é que eu tomo isto? E, portanto, assim, a Thera fornece imediatamente essa informação. E, mais do que isso, nesse momento em que estamos a adicionar um medicamento, a inteligência da Thera tem a capacidade imediatamente de identificar situações de duplicações ou de interações e alertar, então, nesse sentido, naturalmente depois reencaminhando para o profissional de saúde, caso haja essa necessidade. Portanto, isto acreditamos que é uma enorme mais-valia pelo impacto negativo em todo o ecossistema da saúde, que estas duplicações ou de interações... Com os custos associados? Exatamente, e com os custos associados. Na verdade, 2 a 7% dos internamentos hospitalares devem-se a estas interações medicamentosas. Portanto, nós temos essa capacidade de atuar exatamente nesses números. De 2 a 7% provavelmente é número mundial e está aqui, se calhar, alguns de se olharmos só para os países desenvolvidos, até poderá estar um pouco por baixo,
Porque como é uma média mundial, acredito que o valor até seja superior. Sem dúvida, até porque os 2 a 7%, sendo os 7% em população mais idosa, não é? Portanto, sabemos também é um maior, em termos de uma evolução demográfica dos países mais desenvolvidos, população mais idosa, portanto, provavelmente falamos mesmo de um valor superior, sem dúvida. E depois também, na verdade, depois também temos essa componente de fomentar a adesão à terapêutica, no momento em que na medida em que os próprios alarmes já são definidos e há aqui uma maior simplicidade ou comodidade por parte do utilizador em definir então os alarmes, para que depois, então, à hora certa, estes recebam então a notificação lembrando-o de fazer a sua toma. Já agora, a aplicação, o doente pode ou não indicar na aplicação se realizou a toma, ou seja, faz registro de tomas? Sim, faz. Atualmente, portanto, esta é gerada de uma forma autónoma, não é? Portanto, tem que ser com a proatividade do utente, tem que ser ele de uma forma autónoma e proativa a marcar que tomou, e, portanto, isso acaba por ser vantajoso para o utente na medida em que este registro é efetuado e, portanto, permite acompanhar se efetivamente tomou, mas depois também o registro da hora a que tomou. Isto pode ser extremamente vantajoso, principalmente para determinados medicamentos em que existe aqui algum intervalo de tomas que deva ser cumprido. E, portanto, exatamente, e portanto essa informação fica toda alicerçada na TERA. E para além deste registro, há outros registros que o próprio doente pode fazer, imagino eu, de dados antropométricos, eventualmente pressão arterial. Exatamente, sim. Isso também é um ponto bastante importante. O utente pode ir fazendo os seus registros e, portanto, a TERA vai conservando esses dados, até porque também sentimos que existia também essas limitações por parte do utente e essas dificuldades. Não só, no caso, por exemplo, de adesão a um regime que tenha antihipertensores, é importante ter os dois dados, não é? Portanto, associar a medição do dia em que a pessoa não fez efetivamente a terapêutica com aquela medida, e tirar conclusões disso, o profissional de saúde depois poder tirar conclusões disso. Sem dúvida, estás a tocar num ponto extremamente fundamental, porque nós, primeiro, sentimos que havia dificuldade dos utentes em irem registando e que muitas vezes o medicamento falhava a toma, no fundo. Queria dizer que aquele folheto onde eles fazem os registros acabavam por se perder e nunca estavam presentes, portanto quisemos criar aqui uma forma mais estruturada do utente inserir os seus registros, e que isso também poderia ter então a mais-valia de conseguirmos dar então essa visibilidade agregada em termos daquilo que é a terapêutica que ele está a fazer cruzada com determinado indicador, exatamente como estás a referir. Portanto, aqui conseguiríamos dar a visibilidade e que muitas vezes é solicitada até pelo clínico, que é, a partir do momento em que há uma mudança de determinado hipertensor, que seja verificado, ou seja, inserido esse indicador da pressão arterial para conseguirmos aferir, então, o impacto que determinada alteração da terapêutica teve nesse determinado indicador. Muito bem. Então, no fundo, a TERA não vem substituir o profissional de saúde, não vem substituir o farmacêutico, pode, inclusivamente, trazer aqui mais informação e capacitar, para além de capacitar o doente, mas, sobretudo, também trazer informação fundamental para que o próprio, neste caso o farmacêutico, possa auxiliar ainda mais o utente no uso efetivo e em segurança da sua terapêutica. Sem dúvida, a visão sempre foi, de facto, ao criarmos esta gestão end-to-end, auxiliar o utente na gestão da sua medicação, mas também providenciar ao profissional de saúde, ao médico ou ao farmacêutico, outro tipo de informação que pudesse alicerçar as suas decisões clínicas. E, portanto, esse é um ponto que estamos naturalmente a desenvolver e até com bastantes novidades agora para março de 2026. Fala-me um pouco sobre isso. Que novidades é que se podem esperar? Bem, no fundo, quando nós lançamos a nossa aplicação, ela foi direcionada para o utente, mas sabíamos que faltávamos aqui um eixo fundamental, que era, então, as farmácias, naturalmente. E, portanto, há mais de um ano que começamos os desenvolvimentos conjuntos com a Glint, e, portanto, para integrarmos a informação para haver aqui esta integração entre os sistemas, entre a TERA e o Cifarma, exatamente. E, portanto, isto é aquilo que vai permitir, em termos de fluidez da informação, mas mesmo também de mais-valia para o utente, e até também em termos de proposta de valor para a farmácia,
são fantásticas, é um passo gigante. Portanto, aquilo que nós estamos a implementar agora, inclusivamente já com dezenas de farmácias mais focadas em Porto e Lisboa, vai permitir esta integração total. Portanto, o utente chega à farmácia, um utente tem ou não necessariamente, mas faz a adesão na sua farmácia. Portanto, é importante este momento da adesão para garantirmos o RGPD, portanto, para garantirmos que há o consentimento do utente para a farmácia passar esta informação para a TER, mas uma vez dado então esse consentimento, tudo aquilo que são as compras do utente, todos os medicamentos que ele adquiriu, é automaticamente carregado na TER, mas não é só a informação das compras. Portanto, falamos mesmo de uma informação clínica que vem diretamente, vai beber diretamente à prescrição. Aquela etiquetazinha que nós colocamos na caixa do medicamento, com a indicação do médico... Vai estar registado na TER, vai fonte, tudo com toda registado. A informação. Exatamente. Tal qual como vem da receita médica, do prescritor. Exatamente. E se essa for editada no próprio sistema operativo da farmácia pelo farmacêutico, essa também é essa que é apresentada. Mas mais do que isso, vamos inclusivamente beber os campos de prescrição para que, caso o médico tenha prescrito 2, 3 vezes por dia durante 5 dias, é mesmo essa informação que vai registar a própria toma, ou seja, podemos dizer que através desta integração vai ser, o alarme vai ser programado totalmente alinhado com a prescrição. Muito bem. João, muitíssimo obrigado e também os meus parabéns pela ideia e sobretudo, até porque muito mais difícil do que ter a ideia muitas vezes é depois colocá-la em prática, e então num projeto como aquele que vieste apresentar, ainda mais, há certeza que atravessaste dificuldades. Parabéns por já teres feito esse caminho e boa sorte para o que falta traçar, não é? Para o que falta travar desse percurso para a Terra, as maiores felicidades. E obrigado a quem nos acompanhou, obrigado pelo vosso tempo e por nos terem acompanhado em mais um videocast da SPFCS. Até um próximo episódio.